E a gente começa abordando o resultado das eleições. Não era nenhuma novidade, não é nenhum mistério aquilo que Marcelo Calmo defendia em relação, especialmente aqui ao governo do Rio Grande do Sul, declarava já o apoio a Eduardo Leite por tudo que foi feito pelo governador que foi eleito em 2018, agora foi reeleito no ano de 2022, embora não esteja no exercício, né? Mas certamente teremos continuidade de muitos projetos. Será que teremos continuidade dessa parceria aí com o Lajado, com o Vale do Taquari? Como é que acompanhou esse domingo de eleições? Começando primeiro, né, pela questão aí do governo do Rio Grande do Sul, para depois falarmos também sobre a escolha pelo presidente da República, que foi Luiz Inácio Lula da Silva. Bem-vindo, prefeito. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo, Rita. Fazia uns dias que não viu o Ricardo, né, Rita? Pois é. Tivemos tantos eventos e o Ricardo fazendo agendas em Minas Brasil Gerais. afora. Que legal. Mas foi legal ver o trabalho que o Sicredi realiza e o que está desenvolvendo também, o que está buscando de trazer a mentalidade do cooperativismo lá para aquela terra, porque aqui para a gente é comum, para eles é impressionante. É uma coisa que chama muito a atenção, eles acham fantástico isso, e eu acho que o Sicredi está começando a construir algo novo por lá. Como o Brasil é diverso, né? Impressionante. Bem diverso. É muito legal tudo isso. Mas sobre a eleição, eu particularmente acredito mesmo na sequência do trabalho do Eduardo Leite. Eu acho que foi um governo muito bom no primeiro mandato, com muitos desafios, com pandemia, com seca e, de outro lado, a parceria que se conseguiu construir com o Estado, ela já trouxe muito resultado para Lajeado. E agora a gente acelera essas parcerias, nós temos vários projetos em andamento em comum e muitos deles para serem executados ainda esse ano. E temos a expectativa de que ele venha semana que vem na abertura da Expo Vale, na quinta-feira. Então é uma outra oportunidade de Se ele não vier, eu ficaria surpreso por toda a ligação que ele tem com a região, pela campanha que vocês fizeram também, eu acho que tem grande chance, né? Tomara que venha. E, por outro lado, a sequência desse projeto e a própria sinalização, já vencida a eleição, se retomou as pautas importantes, a pauta de privatização, a pauta da venda da Corsã. É muito importante, a gente entende que o serviço hoje ele não condiz com o que a população do Rio Grande do Sul necessita. Então, acabou o resultado da licitação, já se deu sequência. E tomara que isso também sirva de impulso para as outras pautas de privatizações, de concessão das rodovias e assim por diante, que os projetos que não foram possíveis de serem concluídos nesse primeiro governo, eles possam ser acelerados e se tem essas entregas para o estado do Rio Grande do Sul, que tenho certeza que vai ser muito importante para o desenvolvimento. E a nível federal, fiquei triste com o resultado, o meu candidato era outro, entendia que seria importante, apesar de todos os erros que cometeu o presidente Bolsonaro, eu acredito que seria importante a sequência dessa ideologia de diminuição do tamanho do Estado, essa sequência de controle de gastos, essa sequência de privatização, essa sequência de reformas. Então fiquei um tanto frustrado. Domingo de noite, a segunda-feira, foi a eleição com a menor diferença de votos que ocorreu no país, né? E aí, quando a gente tem uma frustração, a gente fica pensando, putz, mas o que eu poderia ter feito diferente se eu queria outro resultado? Mas a diversidade do Brasil, como a gente começou falando, ela tem essa característica e é respeitar a vontade da maioria e, independente de qualquer coisa, se torce para que o governo do Lula ele seja um bom governo, para que o Brasil possa seguir melhorando e possa seguir tendo as transformações que são tão necessárias. Só pegando o gancho ali em relação ao leite, tem alguma sinalização, o que vai acontecer em relação ao leilão das rodovias estaduais aqui do nosso Vale do Taquari? Não, ainda não, mas é um tema que acredito que na sequência ele vai ser retomado, porque é muito importante para a mobilidade toda desses municípios ao longo das RS aqui no Vale do Taquari. Vamos perguntar certamente para ele hoje à tarde, né? Temos entrevista marcada com o Eduardo Leite, governador reeleito. Vamos falar sobre isso, sobre Expo Vale, se ele virá ou não, e outros assuntos. Marcelo, mas a gente sabe que com o governo do estado, né, com o Eduardo Leite, há essa parceria, né, e esses projetos que serão, né, continuarão sendo feitos e novos, inclusive, que sempre que ele chega também tem algum, eu sei que tem sempre algo numa pastinha para entregar para ele levar para o governo,
caso ele venha, né, na Expo Vale, a gente espera que sim. Mas em relação ao governo federal, que reflexos, né, pode ter isso para Lajeado, por exemplo? Algum projeto que tenha... Não, eu acho que nesse momento nós não temos nenhum projeto a nível avançado de parceria com o governo federal. Nós conseguimos construir muita coisa com o governo Bolsonaro e nesse momento não há nenhuma perspectiva assim, de um projeto maior que tenha maior envolvimento do governo federal. De qualquer forma, a manifestação do presidente eleito é de que ele vai governar para todos, independente do voto nas eleições. E isso que se busca, são relações institucionais, são relações que naturalmente elas precisam ser novamente construídas, porque os atores mudam, e tenho certeza que os bons projetos sempre terão sua vez e sua sequência, independente de quem seja o governo. Quinta que vem tem o início, né, da Expo Vale, a maior feira de todos os tempos, porque a Expo Vale mais Construmóvel, pela primeira vez as duas grandes feiras sendo realizadas ao mesmo tempo, depois de um longo período aí de pandemia que não permitiu que a feira ou que as feiras acontecessem, além da questão aí envolvendo o governador. O que dá para falar? Porque é uma parceria, né, a CIL e Prefeitura de Lajeado, já tem ajustes sendo feitos, ou já não, né, já foram feitos muitos ajustes, ainda agora os detalhes finais. O que dá para falar sobre a perspectiva, né, por parte da administração municipal com esse grande evento? E aí, pegando só o exemplo de Minas mais uma vez, muita gente, assim como vão comitivas daqui para Minas, vem comitivas de Minas para cá. E vai vir uma comitiva mais uma vez de Minas para acompanhar a Expo Vale, porque lá as feiras elas são mais no estilo show, festa, tipo Oktoberfest, e não tanto no negócio. E eles estão vindo para cá, estão aprendendo e mais uma vez virão para cá. Então, muitas vezes se mostra, assim como a decoração natalina de Lajeado já serviu para fazer decoração natalina lá por Minas Gerais. Então as pessoas vêm para cá, gostam das ideias e levam, né? Mas enfim, o que dá para projetar dessa grande feira? Essa troca de experiências é muito rica. Bom, a Expo Vale é uma grande expectativa, um grande entusiasmo de todos os envolvidos. Hoje de manhã a gente teve reunião dos secretários, que tradicionalmente se faz na sexta-feira, e o relato das secretarias que estão mais diretamente envolvidas é de entusiasmo, assim. Por exemplo, a prefeitura ela tinha um stand reservado com os demais apoiadores, demais expositores, e a prefeitura foi desafiada a montar o stand que fez também no Salt Summit, uma proposta semelhante. E aí a gente, poxa, não tem razão de ter dois stands, vamos ficar então com o Salt Summit, e se abriu aquele espaço que era da prefeitura. No mesmo dia o espaço já foi comercializado, e a procura de inclusive expositores de Lajeado por espaços, ela segue muito grande e todos já estão comercializados. Então, vai ser um sucesso pelo nível de expositores. O momento que a gente vive pós-pandemia, ele é um momento que também ele leva as pessoas para a rua, para confraternizar, para visitar. Nós tínhamos... Zerou hoje o número ou não? Nós tínhamos a expectativa de, desde 2020, de março, ser o primeiro dia com não ter nenhum ativo de Covid em Lajeado. Ontem era 1 e hoje era a expectativa de não ter nenhum. Só fiz esse parênteses porque esse pós-pandemia ele gera isso, as pessoas com vontade de se encontrar, de confraternizar, de participar de feiras, e tenho certeza que essa também vai ser a tônica da Expo Vale, com muita oportunidade de negócios. E o parque está muito bonito, está muito bonito. Recebendo melhorias já vários dias, né? Agora já com a montagem também. Está na etapa final agora. E outro, já que a gente falou em visitas também, na semana que vem um projeto que envolve a participação de prefeitura, hospital, Univates, a Unimed, enfim, os operadores da área da saúde. Nós estaremos recebendo uma comitiva da Siemens em Lajeado, para que a gente também, essa nossa característica de objetivo em comum, de traçar um objetivo em comum, e todas as entidades correm atrás desse objetivo em comum, elas possibilitam. Então é um grande player mundial na área da saúde que vai estar visitando as potencialidades que a gente tem na cidade. Quem sabe ali na frente se possa montar um projeto bem interessante.
a nível Brasil junto com a Siemens. Teremos aquele tour virtual, então, no estande da prefeitura? Terá o tour virtual. Entrando no carro, aquele negócio todo? Eu não tenho certeza se terá carro, mas o tour virtual... Até se cogitou botar um ônibus, né? Porque muita gente ia passar aqui na Expo Vale. Eu lembro que quando a gente teve no South Summit, falaram isso. O tour virtual existirá e ontem, inclusive, falando do South Summit, o André e a Mariela estiveram em Porto Alegre já para que a gente também já comece a pensar no próximo South Summit em Porto Alegre, que já está definido para março. Lajeado com certeza estará lá de novo. Prefeito, dando sequência à questão de obras também, né? Hoje pela manhã eu vi no seu stories, sim. porque a gente acompanha, né, as andanças do prefeito aí nas obras lá na beira do rio, a calçada. Iniciamos a outra etapa, essa primeira etapa da calçada junto à margem do rio Taquari, ela foi de 400 metros. E cada vez mais tem sido, as pessoas elas têm frequentado. E nós somos desafiados a ampliar isso, então agora essa etapa são 800 metros. E a gente tem iniciado lá nas imediações do Atacadão do Ferrari, e o objetivo é levar ela até lá, do Porto dos Bruda até o Atacadão do Ferrari, fazendo 1,2 quilômetros de pista de caminhada na margem do rio Taquari. Vai ser um atrativo... o nosso principal atrativo é o rio Taquari para fins de turismo, e tenho certeza que tudo que se investe lá traz mais e mais pessoas para acompanhar essa beleza natural que nós temos aqui. É para ser concluído quando? Eu não tenho esse prazo, mas acredito que 4 a 5 meses de obra é necessário. Não vai estar pronto para o verão, então, ali, porque a gente já está vendo lanchas, balsas, né? Inclusive o prefeito, volta e meia, está pelo rio. Ainda não vai estar pronto para dezembro, janeiro, então. Dezembro, janeiro é difícil, mas assim como foi a constituição dos DIC, o Parque da Beira do Rio, ele é anual, os investimentos, eles são constantes. E nesse ano o objetivo é fazer a entrega do playground lá no Parque Ney Arruda e da pista do circuito de águas. E projetos futuros então são a pista de caminhada, iluminação ao longo da orla, que vai iluminar a pista de caminhada, e também a concessão do espaço de 12 mil metros ali onde existiam as casas para um pool gastronômico. E já há alguns interessados, talvez a gente possa até final deste verão já ter um bom encaminhamento nesse objetivo também que está desenhado. A ouvinte Sheila, ela diz uma sugestão para o prefeito: colocar uns bancos de cimento na beira da orla do rio Taquari para as pessoas sentarem na parte de baixo que fica perto do rio. Não sei se está contemplado isso, prefeito. Nós fizemos aquela mureta que ela tem o objetivo de propiciar que as pessoas Só não tem um encosto, né? Não as tem pessoas encosto, já sentam ali, né? De qualquer forma, sim, toda essa pista ela recebe uma atenção especial e as melhorias vão acontecendo. Agora foi feito o plantio, de espécies de pata de gato na encosta do barranco, e também vai melhorar bastante, vai dar um visual muito melhor do que existia atualmente com as pedras expostas. Isso também serve para preservar o barranco. Outro ouvinte pedindo quando vão arrumar a Bento Rosa, arrumar os buracos e a pintura. A ciclovia está muito perigosa com a retirada dos tachões, os carros desviam dos buracos e já deu atropelamento de um ciclista e um pedestre. Ligação esse é um objetivo que a gente traçou também hoje na reunião de secretários, que nós temos várias vias que estão necessitando de melhorias. Então nós vamos começar um levantamento de todas essas vias centrais. A Bento Rosa, naturalmente, ela precisa, lá na Campestre, esqueci o nome da rua lá, mas da Campestre está em licitação a melhoria da João Goulart, agora veio o nome, e assim outras várias. Então a gente está vai fazer esse levantamento para fazer esses investimentos que são muito importantes. Outras ligações também, né, sendo feitas entre São Bento e Conventos. A Safran está no estágio avançado já de pavimentação, a base está quase pronta. Até a ponte, depois a gente executa a obra da ponte lá, é uma passagem no arroio que é importante ser feita, e aí faz a ligação então da RS até a Benjamin Constant. E as obras na 130 agora está num ritmo importante, num ritmo que
a gente solicitava para a empresa desde o início do contrato, está sendo preparado a base para receber o asfalto, porque vai ser muito importante para o desvio do trânsito, para que se possa fazer a passagem de nível, que a empresa começou a produzir, mas vai precisar desviar o trânsito para a via marginal e conseguir então escavar esse buraco todo e fazer a ponte que vai fazer todos os contornos na 130. Clayton disse que a principal rua de Conventos estavam fazendo alargamento e a obra está parada, é uma via muito importante. Sim, a Pedro Teobaldo, a gente fez a troca da canalização e agora precisa sim fazer o projeto do asfalto depois dessa troca de canalização. São várias obras que são fundamentais e ela também não está no estágio de execução ainda lá na Pedro Teobaldo. E falamos agora há pouco em ciclovia na Bento Rosa, né? O próprio Giancarlo Bervian, secretário do Planejamento, apresentou um projeto aí. Como é que está essa construção de ciclovia entre Lajeado e Estrela? Vai sair? Como é que é? Mais detalhes desse projeto, prefeito? Bem, esse projeto nós precisamos ingressar na área de concessão da CCR. E no projeto de duplicação da 386 não está contemplada a ciclovia. Então, essas são espécies de obras que o município encaminha a solicitação, mas depende de análise econômico-financeira para sua execução. Estaria em tempo porque a obra ainda está sendo feita, né? Mas ela como não está no contrato, a execução ela depende de um realinhamento futuro de tarifa. E quem bancaria? Aí quem banca é o usuário do pedágio. São várias obras que depois dos primeiros 5 anos de contrato, elas são passíveis de serem analisadas, serem deferidas, serem incluídas no contrato, e isso naturalmente ela passa depois por um recálculo de tarifa. Não seria uma parceria de prefeituras, Lajeado e Estrela, que bancariam essa obra? O pleito principal é incluir nas obras, por seu trecho da concessão, é incluir no trecho da concessão. Encaminhar sob responsabilidade da CCR. De qualquer forma, a gente tem algumas discussões ainda com a CCR, discussões no bom sentido, o próprio alteamento da Ponte Seca, e a gente tem esse constante diálogo, mas vamos receber o reforço provavelmente do superintendente da NTT no dia 22 de novembro. Ele vem também a Lajeado para que a gente exemplifique e apresente estas demandas, porque o gestor do contrato é a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. A CCR é a concessionária. A CCR Obra Simples ela tem autonomia de executar e, de qualquer forma, pedir autorização da NTT. Obras mais complexas, nós podemos pedir para que a NTT inclua no contrato e aí a CCR executa. Então, esse é um pleito que vai ser levado adiante e dia 22 o superintendente da região sul estará por aqui. A gente vai fazer essa série de reuniões para apresentação também da expectativa do município nessa grande obra, e é natural, como qualquer projeto, são necessários ajustes nos projetos. Tem também aqui na nossa live a Lilian Merschbecker, ela diz: tão bonita esta beira do rio, de longe se vê linda, mas de perto tanta falta de capricho na execução. Ela não especificou exatamente ao que ela se refere, né? O Hércio Rep, quando vão tirar o estacionamento após a duplicação da ponte no bairro Montanha, entre o Peixe Gás e o restaurante Montanha, na Benjamin? Atrapalha muito. Sim. Muito. Essa é outra pauta que está em andamento, esse projeto de constituição de uma legislação. E nós fizemos contato com o técnico que trabalhou na construção da perimetral em Porto Alegre. E o secretário Jean e a Secretaria de Planejamento devem estar nos próximos dias buscando esse auxílio para que a gente possa incentivar o proprietário a destinar a área de alargamento para o município. Aí o município executa a obra e o proprietário ele não tem prejuízo nos seus índices, ele tem incentivo em índice construtivo, em utilização do seu imóvel para que a gente tenha o alargamento da vila e tenha, consequentemente, a instalação de estacionamentos para que o comércio também seja incentivado. Outro ouvinte pergunta aqui sobre uma outra obra da Hermes Jäger, no bairro Conventos, é isso? Sim. Bairro Moinhos... Não, é Bom Pastor. Nós estamos no Bom Pastor fazendo a canalização de um problema histórico também, porque sempre que havia enxurrada, existia o valão
entre o bairro e uma propriedade particular, e agora está sendo feita a canalização para resolver esses problemas. E depois o objetivo é fazer a abertura dela fora a fora. A Hermes Jäger ela é dividida em 3 etapas. Em cada uma das etapas tem propriedades particulares que elas interrompem a sequência natural da via. E o objetivo é fazer a abertura fora a fora dela, desde a Pedro Teobaldo Breitenbach em Conventos até a Benjamin Constant. São várias obras de ligação que acontecem entre esses bairros, porque a movimentação é muito grande em cada um deles. Tá bom, eu até já fiz o contato aqui com a Secretaria da Saúde, né? Quando o prefeito disse que poderíamos estar sem caso ativo, ainda não, porque os sintomas começaram no dia 30 desse paciente, por enquanto ainda tem esse caso ativo, pelo menos, né? E não chegamos a 0 casos ativos ainda em Lajeado, né? Mas daqui a pouco isso pode vir a se tornar uma realidade. Seria já bom, né? umas 2, 3 vezes e aí não... Agradecer a Juliana Demarque aí da Vigilância Sanitária que já nos passou. Me ajuda aí, Ju! Acho que era isso, né, prefeito? Tá bom, então? Obrigado pela presença aqui, pela entrevista, e certamente vamos falar muito ainda sobre Expoval e outras inovações aqui para o município. Grande abraço, um prazer. Bom fim de semana.